Levante suas mãos e diga: eu recebo poder de Deus para avançar. Fala para você, não fala, você receberá poder de Deus para avançar. Bate na mão e fala assim: você receberá poder de Deus para avançar. Aplauda essa pessoa linda que está do seu lado aí. Ei, que coisa boa. Que coisa boa. Bom, você que é o nosso convidado daqui hoje, um beijo para você, seja muito bem-vindo. No final, se quiser me dar um abraço, eu quero te dar um abraço também, conhecer você. Você que é da casa, obrigado por todo o carinho que você tem com a gente. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Começando, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 ao 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 a 16. Que diz assim. Precisa um pouco mais de monitor, Joãozinho, um pouquinho. Está muito perto. Diz assim: mas um homem chamado Ananias, fala Ananias? Não, todo mundo, Ananias. Casaram com uma mulher que se chamava Safira, fala Safira. Vendeu um terreno, fala, vendeu um terreno. E só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que você mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, você mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. Fala, Ananias morreu. Fala, morreu. Agora chegou o som aqui. É isso que eu estava falando, estava faltando o meu som aqui. Obrigado. Abemos som. Aleluia. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos. Olha o que Pedro diz. Você mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias morreu. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços e cobriram o corpo de Ananias. E levaram para fora e o sepultaram. E a mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por esse preço que você e seu marido venderam o terreno? Olha o espírito de Safira. Aquele que mente junto com outro mentiroso. E ela disse: foi sim. Então Pedro disse: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito Santo? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você. No mesmo instante, Safira caiu morta aos pés de Pedro. Quem está com medo, está querendo correr? Não é filme de terror não, é pregação, fica tranquilo. Os moços entraram e vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja, todos aqueles que souberam disso, ficaram apavorados. Fala, apavorados. E os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. E os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo por causa dos milagres que os apóstolos faziam. E as pessoas punham os doentes nas ruas e em camas e esteiras. Faziam isso para quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham de cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Que Deus nos abençoe para essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Dá um amém aí. Fala quem está, fica tranquilo, não é filme de terror, é uma boa pregação de Deus para a tua vida. Tema da ministração de hoje, coloca lá para mim. O poder que santifica e purifica. A igreja que o mundo não consegue parar. Fala comigo, é Pentecostes. Não, mas você está com medo. Estou sentindo. Fala, é Pentecostes. Fala, e nós somos. Melhora, fala, é Pentecostes. Fala, e nós somos a igreja que ninguém consegue parar. Que igreja é essa que ninguém consegue parar? E esse é o cerne dessa mensagem de hoje. Quando o crescimento da igreja de Jesus se torna incontrolável. Pensa comigo,
É a segunda mensagem dessa série, nós ficaremos 50 dias, porque Pentecostes significa 50, 50º dia. E no 50º dia, aquilo que estava na terra, sai da terra, vai para o céu, o que está no céu, desce para a terra. Jesus é assunto aos céus e o Espírito Santo desce para a terra, para ser o Deus conosco, o Emanuel. Não só o Consolador, mas o empoderador. Talvez alguém sempre te disse, que o Espírito Santo te console. Eu quero dizer que o Espírito Santo te empodere. Que o Espírito Santo te console e que ele te empodere nessa manhã. Para que você possa sair e fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Porque o mesmo Pedro que agora tem a sombra que cura, é o mesmo Pedro que há poucos dias atrás era o medroso. O que negava agora é o que proclama. A igreja que tinha 120 membros agora tem 3.120. Eu estou crendo que vai acontecer isso na Power. Eu estou crendo que quando terminar esses 50 dias, nós teremos 4 celebrações no domingo, o Vetor Norte lotado, a gente já vai começar a Zona Sul. Eu estou crendo nesse crescimento. E eu preciso te entregar uma palavra. Cadê os crentes em Jesus aqui? Eu preciso te entregar uma palavra. Aquilo que você achava que ia assustar o mundo é o que vai atraí-lo. Não queira se parecer com o mundo, porque o que vai atrair o mundo não é você se parecer com ele. É ele querer o que você tem e ele não tem. É ele ter o que você carrega. Isso eu não estou falando de estética. Eu estou falando de interno. Eu estou falando de o que você carrega por dentro. Porque a estética, qualquer um que tem condições materiais, monta, pinta, compra a roupa que quiser. Mas o que você carrega por dentro, só quando o Espírito Santo entra aí. Cutuca, teu irmão, fala assim, o Espírito Santo está aí? Não, mas cutuca ele, fala, está aí ou não está? E fica olhando para ele, está aí ou não está? E olha para ele. Agora para de olhar para ele, não ficar com medo de você, e olha para mim. Esse é um texto que muitos pregadores usam para fazer oferta. Mas eu não vou falar de dinheiro. O que eu vou falar agora é, por que você mente para Deus? Por que uma vida de mentiras? Por que não temos medo e temor de parecermos o que não somos para um Deus que vê todas as coisas? O cerne dessa mensagem não é tirar a oferta. O cerne dessa mensagem não é você entregar um imóvel para Deus. O cerne dessa mensagem é o que você fizer, faça de verdade. Sabe qual era a obrigatoriedade dos discípulos, dos apóstolos, de quem convertia? Era vender tudo e colocar aos pés, não era? Sim ou não? Não! Não era obrigação. Mas aqueles que vendiam deveriam colocar tudo. Se você quer se parecer um crente, seja. Vou te lembrar de uma história. E Jesus chegou diante... Tem muita gente acha que Jesus é meio... Jesus, né? Paz e amor. Jesus good vibes. Jesus Rastafari. Jesus tons de vermelho. Jesus socialista. Deixa eu te falar uma coisa. No dia que você for Israel, tu vai entender quem Jesus era de verdade. O mesmo Jesus que estendeu a mão para mulher prostituta foi o mesmo que virou para o seu discípulo principal e falou para ele, afasta de mim, Satanás. E esse mesmo mestre que está aqui, porque ele disse, onde houver 2 ou 3 do nome dele, ali nós sabemos que tem as 400 pessoas aqui, então ele está aqui. Fora no online. Então ele está aqui. Ele disse para uma figueira. Figueira é aquela árvore que dá figo. Eu estou com fome. Procurou a árvore, encontrou. Ela estava linda na aparência. Quando ele olhou e não tinha fruto, o que ele mandou fazer com ela? Corta e queima. O mesmo poder que te empodera é o poder que te queima. Malaquias 3:10, você sabe que é sobre dízimo, mas eu não vou falar também sobre ele. Eu vou falar sobre Malaquias 3, antes do 10, que fala, eu sou o sabão do lavandeiro, o fogo do ourives.
Bom dia, tá tudo bem? O evangelho soft nunca vai te levar a bom lugar. Bom dia a todos. Eu estou bem. Eu estou em paz. Mas essa é uma mensagem para trazer um alerta para essa família de fé. Pega na mão do teu irmão e fala, segura na minha mão, porque eu acho que a gente vai decolar agora. Não deixa sair, não deixa sair. Se a pessoa tentar levantar, fala, segura mais um pouquinho, ele está falando com você. Então, a igreja que se torna incontrolável é a igreja verdadeira. A igreja que erra e conserta. As pessoas que falam e são. E quando alguém chega perto dela, ela encontra. Se você entrar no Google e jogar lá o nome da Power, você vai encontrar um montão de comentários. E para mim, o comentário mais legal é uma crítica. Que um dia alguém entrou aqui e falou, são muito moderninhos por fora, o pastor tem roupinha legal, mas por dentro eles são xiitas. Eu falei, muito obrigado. Muito obrigado. Porque nós não vamos negociar os valores e os princípios divinos nesse lugar. A embalagem vai ser diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Isso não significa que somos religiosos. Isso significa que somos cheios de Deus. Bate na mão do irmão e fala, eu sou cheio de Deus. Mas só fala se for verdade, senão tu pode cair fulminado agora aí. Não vai cair não, não vai cair não, não vai cair não. Então, em tempos de escândalo, em tempos de fuxico gospel, em tempos de fofoca evangélica, nós somos uma igreja de verdade ou somos mais uma historinha da carochinha pelo Brasil? Conta para mim o que nós somos. Em dias de escândalo, corrupção, religiosidade superficial, existe ainda uma igreja verdadeira? Estou fazendo uma pergunta. Sim. E Atos 5 responde. E essa é uma série que nós vamos até Atos 20 e poucos. Atos 5 responde com clareza. Existe uma igreja que não brinca com Deus. Que anda em temor, que vive em poder e que cresce sem ser contida. Por isso que nós crescemos e crescemos. Quantos querem fogo de Deus? Olha o que você está pedindo, meu Deus do céu. Você que está aí no YouTube, TikTok, Instagram, cuidado com o que você está pedindo. Quem quer fogo de Deus aqui? Meu Deus, você tem certeza do que você está pedindo? Será que você não prometeu entregar alguma coisa e você não entregou só metade? Será que você não prometeu um voto a Deus, ou falar, ou fazer, ou se comprometer e ainda não cumpriu? Imagina se fosse naquela época, você estaria fulminado. O fogo que me aquece é o fogo que me purifica. Por isso quem bebia não bebe mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem não sei o que, quem bebia Coca-Cola não beba mais, quem comia açúcar não açúcar. Eu estou nessa, porque a gente fala de outros pecados e esquece de uns que a gente concordou em cumprir. Fala para o seu irmão, o bispo está legal. Grava uma coisa, o nosso afeto, nosso real afeto por Deus e pelas pessoas vão atraí-las para Deus. Sabe por quê? Porque quando a pessoa ri para você na rua, nem sempre ela está verdadeiramente sorrindo. A verdade vai ser quando ela chegar em casa e ela refletir em quem você é para ela. Se o que você fala conecta com a tua vida. Ou é apenas mais uma palavra retórica bonita? Pentecostes veio. Com a vinda do Pentecostes veio milagre, glória, crescimento. Mas o mesmo Espírito que enche é o Espírito que limpa. Por isso que de tempo em tempo, você vê a nossa igreja crescer e daqui a pouco tu olha e fala assim, mas não, as pessoas sumiram daqui. Deus limpa a eira. Quem planta? Quem gosta de plantar aqui alguma coisa? Quem gosta de plantar? Quase ninguém. Nem feijão? Lembra no algodão? Também não. Então tá. Então imagina que você gosta. Igual quando tu joga no chat GPT. Você é um criador de plantas. Imagine como sendo um criador de plantas. O que você faria? Não é assim que você faz?
não está perdendo tempo, porque deveria estar usando o ChatGPT, está perdendo tempo. Deveria usar a ferramenta. Volta aqui. Então, todo mundo que planta sabe que ele precisa tirar umas folhas que estão sugando, mas que não estão mais ficando verdes. Não frutificam mais. Então, o mesmo fogo que enche, é o fogo que depois dá uma limpada. Talvez algumas pessoas foram embora da tua vida e você está triste até hoje. Hoje eu quero trazer alegria para você, foi Deus que tirou. Não traga de volta para a tua vida gente que você orou para Deus limpar dela. Só que às vezes você está orando para Deus, limpa, limpa, e você não sabe, mas às vezes é aquele teu ex-melhor amigo que era um problema na tua vida. Olha para o lado, às vezes você está do lado de um amigo. Mandaram um fala a Deus. O fala a Deus sempre é uma coisa que está acontecendo. Você pode enganar o povo, você pode enganar o pastor, você pode enganar a tua mãe, você pode enganar o bispo, você pode enganar quem você quiser, mas não dá para mentir para o Espírito Santo. Ananias e Safira não caíram e não morreram porque eles eram fracos, eles morreram porque eles eram mentirosos. Porque eles queriam enganar a Deus. E a palavra de Deus diz, Deus não se deixa zombar. Ei, filho, hoje eu decidi vir a Power. Enfrentei 20 horas de voo para te dizer que você precisa parar de brincar com Deus. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque o problema não é a gente brincar com Deus, porque isso não muda Deus. O problema é quando Deus deixar de brincar com a gente. Na hora que Ele fala sério. Eu não acredito em Deus. O problema é seu. Você sabe, não muda Deus. O difícil é quando Ele parar de acreditar em você. Aí você vai falar, ferrou. Então, esse texto de Ananias e Safira não é sobre dinheiro, não é sobre julgamento. É sobre pureza, é sobre temor, é sobre santidade, é sobre ter uma vida reta. É sobre falar e cumprir. Não é ser perfeito, é ser consertável. É ser quebrantado para que haja transformação. Deus está levantando uma igreja que o céu e o mundo vão respeitar. E eu quero estar incluído nessa igreja. Então, sinais acompanham santidade. Sobrenatural acompanha a santidade a Deus. E diz o texto, e um temor caiu sobre todos, e ainda assim o número de crentes crescia constantemente. Igreja de Deus. Cadê a igreja de Deus aqui? Não é a Liga Lais, a vida mansa que faz a igreja crescer. É o aperto. Eu aprendi aqui em Minas com vocês. É carro apertado que canta. Hoje eu sou profeta de Deus nesse lugar. E hoje eu não subi como paizão. Hoje eu subi como um profeta. E eu estou dizendo para você, filho, conserta a tua vida rápido. Conserta a tua vida rápido. Conserte a sua vida rápido. Fale para você mesmo, fala, consertarei minha vida rapidamente. Deus está dizendo, levantarei um povo que me leva a sério. E o mundo não conseguirá ignorá-lo. Obrigado por esse amém lá do fundo. Podia ser mais forte. Podiam ser todos dizendo esse amém. E um temor caiu sobre todos e o número cresceu. Então, pensando nesse texto, o que ele me ensina? Pensa, um texto que muitos usam para falar de dinheiro, outros usam para atacar terror. Nós vamos aprender sobre amor. Amar. Amar de verdade. Porque o amor de verdade é o amor que se entrega. O amor que eu falo e cumpro. Então, o que nós vamos aprender nessa manhã? Primeira coisa, anota aí. Atos 5:4 diz assim: você não mentiu para seres humanos, mas para Deus. Vamos ler juntinhos no telão? 1, 2, 3, bora. Você... Mas... Mais uma vez, vai. 1, 2, 3. Você... Primeiro ponto que eu aprendo, anote. Primeiro ponto que eu aprendo. Deus está purificando sua igreja para que ela volte a ser respeitada pelo mundo.
A igreja não é balcão de negócio. A nossa igreja não é palco de política. A nossa igreja é a noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula de Jesus de Nazaré. Essa semana eu vi um pregador tolo dizendo que o noivo não vem porque a noiva, ele juntou Maria com o Espírito Santo, fez assim e vomitou. Alguém assistiu esse tonto? Não, nem perca seu tempo. O Espírito Santo não vem porque a gente não recebeu Maria. Domingo que vem eu prego sobre Maria, Dia das Mães. E eu estava assistindo, estava estudando sobre, eu falei, como? O mise-en-scène está tão grande que qualquer um que fala de rec, de rob, de rab, de pug, de pug, de blug, de blá, tá todo mundo, isso que lindo. De king, de power, de plow, de plá. Olha, eu estou bem, mas eu estou indignado. Eu passei a semana toda nos Estados Unidos falando, cara, eu estou perdendo meu tempo aqui, recebendo a certificação para levar o evangelho da onde o evangelho pentecostal veio. Eles estão dando esse certificado para nós, para a gente voltar para lá com igrejas, porque eles esfriaram. Eles têm tecnologia, mas o fogo não está mais. A igreja pentecostal saiu de lá e veio para cá. Agora estão dando para a gente, traz para cá. E aí quando eu olho para o Brasil, a conversa é essa. The King, the Power. Eu fiquei feliz porque Power somos nós. Então toda hora alguém faz uma propaganda nossa. Amém. Mas, Power, as coisas estão muito esquisitas. E está na hora da gente parar de brincar com as coisas de Deus. Está na hora da gente não rir mais disso. Está na hora da gente bloquear esse sistema. Estão metendo o pau no garoto. Aquele menino é fruto de um sistema. Aquele menino é fruto de um sistema de pastores covardes que colocam aquilo para os seus negócios darem certo. Eu estou sendo profeta de Deus nessa manhã, nessa casa. Eu não estou pregando só para você, eu estou pregando para a internet. Pode botar isso para fora. Sabe de uma coisa? A igreja tola é alimentada pelos seus pastores canalhas. É verdade, Jesus. Se Ananias e Safira voltassem a ser pregados no altar. Se um temor não ia cair sobre nós. Uma bicho foi só uma mentirinha. Foi só uma mentirinha, morreu um. E o outro que nem contou a mentira, só foi no barco da outra, morreu também. Síndrome de Safira. Aqui. Diz que eu não tô. Quem já fez isso? Não levanta a mão, não. Quando você fala, diz que eu não tô. Essa pessoa, quando ela mente para você, ela está no espírito de Safira. Vai morrer por causa do pecado do outro. Meu Deus. Bispo, logo hoje que eu trouxe um montão de convidados, teus convidados precisavam ouvir isso. Pega uma bala da pau e dá para ficar mais, sentir mais amada, mas hoje o chicote vai estralar. Eu não sei se você teve pai, eu não tive pai presente. Mas o pai afaga e corrige. O pai abraça e também põe de castigo. Cuidado, filhos, cuidado para não manipular a presença com a sua aparência. Cuidado com quem você quer impressionar. Porque impressionar os homens não significa impressionar a Deus. Olha, eu estou entregando aqui meu imóvel. Eu vendi um imóvel, eu estou te entregando. Olha, Pedrão, olha aqui. Eu estou te entregando um imóvel. Mas está entregando só metade, porque a outra metade ele escondeu, porque na verdade ele tem medo. Eu não sei a razão porque ele foi fulminado, Pet. Mas eu posso imaginar. Eu posso imaginar que ali tinha um problema de fé, de confiança. Não é só ganância.
Não era ganância, já era dele. Ali é um problema de confiança. Como você diz que anda com Deus e não confia nele? Crente ateu diz que crê em Deus, mas só anda com medo. Crente ateu. Então, a morte e o juízo sobre Ananias e Safira não foi para te assustar. Foi para restaurar o temor. Para restaurar a seriedade na igreja. Para restaurar a verdade na igreja. Sabe por quê, gente? O Espírito Santo não é um recurso espiritual. O Espírito Santo não é uma ferramenta, ele é Deus. E não é a tua ferramentinha que tu tira e fala, aqui, ó, agora eu vou resolver esse problema. Não, ele é Deus em nós. Isso precisa ser reverenciado. Precisa ser guardado. Precisa ser bem cuidado. Precisa ser bem tratado. E Deus ama tanto a sua igreja que ele limpa o altar. Deus está limpando o altar. Deus está limpando os altares. Bicho, está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil é que Deus está quebrando os impérios. O que está acontecendo é que Deus está limpando os impérios, meu amigo. É só você ser um pouquinho só esperto que você vai perceber. O Leonard Ravenhill diz, a igreja moderna está cheia de pessoas que temem ser desmascaradas em público, mas não têm medo nenhum de Deus. Elas não têm medo nenhum de mentir para Deus, mas morrem de medo de serem desmascaradas no público. Tem crente andando com habeas corpus preventivo. Eu estou falando sério. Habeas corpus preventivo. Não é porque ele vai pregar o evangelho e ele vai falar um montão de coisa verdadeira, não. É porque sabe que faz um montão de malandragem. Então já anda com habeas corpus pré-ventivo. Se acontecer alguma coisa, ele já tem um habeas corpus. Que isso, meu Deus do céu? Que isso, gente? Olha para o teu irmão e fala, que é isso, gente? Não, fala para o teu irmão, que isso? Que isso, onde Jesus tem poder? Então hoje nós vamos decidir se nós vamos manter posição e visibilidade, ou se vamos manter integridade diante de Deus. Que saco, Pentecoste, achei que o bicho é só jogar a gente para frente. Mas o que adianta eu te jogar para frente e você todo errado? Deus vai te pegar mais rápido. É melhor te empurrar para trás. Para te empurrar para frente, você tem que estar melhor. Porque aí ele fala, bora, vou contigo. Meu Deus. Quer unção de verdade? Ou aparência? A gente está fazendo sentido essa mensagem de hoje? Está fazendo sentido essa mensagem ou não? Se não tiver, mas não, você está falando uma coisa que ninguém está perguntando, não está acontecendo nada. Está fazendo sentido essa mensagem, sim ou não? Então manda alguém vir 18 horas, joga uma indireta, fala, não, o bicho falou de você. Sabe, a integridade espiritual é muito mais importante do que qualquer oferta que você vai entregar visivelmente. Aquilo que você faz no seu secreto é muito mais importante do que você entrega na frente de todo mundo. Porque o que Deus vê é quando Ele diz, entra para o teu quarto, fecha a porta e ali em secreto, fale comigo que te respondo em secreto. Diga que estou ocupado, estou pregando. Eles queriam parecer generosos, sem serem generosos. E isso hoje é mais comum do que você imagina. Muita aparência, pouca realidade, pouca verdade. Eu tenho medo de fazer algumas perguntas para algumas pessoas. Tenho medo de me decepcionar profundamente. Por isso que eu decidi não perguntar certas perguntas. E deixar que o próprio Deus se encarregue de resolver essas questões. Sabe de uma coisa? Um pensador contemporâneo que a gente mais ama diz assim, Deus não unge máscaras, Ele unge verdade. Incrível. Fala para o seu irmão, Deus não unge máscaras. Ele unge verdade. Toca no teu irmão e fala assim, qual é a tua verdade hoje? No final a gente vai se abraçar, vai beijar, está tudo bem entre nós, está tudo bem. Eu só estou pregando. Levanta a sua mão comigo e diga, a partir de hoje. Não, mas como quem vai fazer? Diga a partir de hoje. Não, vamos de novo aí, a partir de hoje. Eu decido ser uma pessoa de verdade. Bora, Power!
Imagina essa mensagem sendo pregada agora lá no Vetor Norte. Reinauguração da igreja. Uma mensagem dessa. Não, pastor Cris o pessoal deve estar assim, meu Deus do céu, São José fazer aqui. Estou voltando para a igreja, uma lambada dessa. Segunda coisa que eu aprendo com essa história de Ananias-Safira. Atos 5:12. Vamos ler no telão, bora. 1, 2, 3, vai. Muitos. Mais uma vez, 1, 2, 3. Muitos. Segunda coisa que eu aprendo. Quando a igreja anda em santidade, os céus respondem com sinais extraordinários. Levanta a mão para o céu e fala: eu quero ver sinais extraordinários. E é o que nós vamos viver e ver nesses dias de Pentecostes. O primeiro ponto era mais apertado mesmo. Daqui para frente é essa explosão. Nós veremos milagres acontecendo na Power. Pode começar a notar. Você vai começar a ver milagres, coisas impossíveis acontecendo. Porque o temor do Senhor desce sobre nós. E o temor do Senhor é a atmosfera que gera o impossível. Temer a Deus. Temer é honrar. Não é temer, temer é honrar a presença dEle. Temer atrai a atmosfera de glória. O poder de Deus flui onde tem pureza, purificação, temor. Por isso que a gente pede o fogo para nos purificar. O ouro é passado no fogo e ali saem as impurezas e ele fica puro. E ali você pode construir uma bela joia. Você coloca outras ligas e ali vai aumentando e criando algo lindo. Santidade não é peso, gente. Vida santa é uma trilha, é um trilho. Não tem como o trem chegar na próxima estação se te arrancar o trilho, se arrancar o trilho dele. A santidade a Deus prepara um ambiente onde os milagres se sentem em casa. Os milagres de Deus se sentem em casa dentro de você. Os milagres de Deus se sentem em casa na tua casa. Os milagres de Deus se sentem em casa nas tuas mãos. Me responda. Me responda. Tem alguém aqui, gente? A igreja está cheia. Meu Deus, o pessoal do YouTube deve estar achando que tem 2 pessoas aqui. Milagres não são truques divinos. Milagres são lembretes do caráter santo e poderoso de Deus. Charles Spurgeon. Perguntinha. Sua vida tem ambiente para sinais ou para distrações? Tem gente que tem o dom de nos distrair. Assim como tem gente que tem o dom de nos irritar. Assim ou não? Grava uma coisa. Quem te irrita, te controla. Se você tem alguém que te irrita, tira da tua vida. Porque quem te irrita, te domina. Ela percebeu que ela te domina com a irritação. Então ela vai te irritando porque você fica na mão dela. Tem algumas pessoas que eu as despeço da minha vida. Tem alguns clientes que eu ensinei o Rafa a despedir das nossas empresas. Eu falei, despeça esse cliente, ele te irrita. E quem me irrita, me controla. Bispo, e o que aconteceu na igreja? Ela perdeu relevância? Não. Ela perdeu temor. Talvez a gente nunca teve tanta relevância no mundo. Porque hoje nós estamos em inúmeros lugares, em todas as esferas de poder. Sempre tem um cristão, sempre tem a igreja, sempre. Mas tem uma coisa. Relevância sem temor vai ser um problemão, hein? É igual abundância de materiais sem propósito. Abundância de riqueza material sem propósito. Provisão sem propósito. Problema. Fala para o seu irmão, fala. Provisão sem propósito igual a problema. Por isso quem ganha na loteria geralmente quebra e acaba com tudo. Não precisa nem dizer quem joga no triguinho, ou no tigrinho, ou no tiquiticaracatico lá que você joga. Fala que não joga, fala que não. Na irmã Beth que você tem ido direto. Quer ser respeitado em público? Tema ao Senhor em secreto.
Sabe essa certificação que a gente recebeu? Nós que fomos atrás. Não. Eles é que vieram atrás de nós. Pelos frutos que nós damos. Quer ser respeitado lá fora? Tenha temor interno. Quer ser respeitado pelas famílias fora? Seja um exemplo dentro da tua casa, na tua família. A unção de Deus prospera onde a reverência habita. Dá um sorriso para o seu irmão para melhorar o ambiente. Dá um sorriso. Fala assim, tá terminando. Quem quer fogo de Deus aqui? Mas deu uma diminuída boa, Quem quer fogo de Deus aqui? Está pronto para ser um altar? 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 Ou quer ser uma churrasqueira? Levanta sua mão comigo e diga, eu decido ser mais santo. Diga, eu decido ser mais santo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Manda essa mensagem para alguém que fala assim, eu não vou ouvir sozinho não. Não fala para ela entrar no YouTube não, manda ela vir à noite. Fala assim, nossa, o bicho falou de você o tempo todo. Terceira coisa. Atos 5:11. Vamos ler no telão? 1, 2, 3, bora. Grande. Mais uma vez. 1, 2, 3, vai. Grande temor. Terceira coisa que eu aprendo com Ananias e Safira. Que o temor de Deus atrai respeito e impacta a cidade. Quando nós tememos a Deus, as pessoas vão nos respeitar e nós vamos impactar a cidade. Eu quero chamar aqui à existência o povo que é da minha idade e que lá atrás, quando a gente era criança, nas nossas empresas, alguém falava, não, aquele ali é crente, pode confiar nele. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Quem lembra disso? E quantos hoje têm visto isso? Quase ninguém. Pelo contrário também não, calma. Nas empresas da minha família, nós tínhamos 17 empresas, João Márcio. Sabe quem cuidava no posto, do que ficava com bolo de dinheiro para dar o troco? O irmão da igreja. Meu pai, que era de outra fé, de uma fé africana, entregava o dinheiro na mão do crente, porque sabia que ele não ia roubar. O temor de Deus faz com que as pessoas te respeitem. Meu Deus. Power, nós temos que voltar a levantar essa bandeira. Eu preciso de mais améns aqui. Você está só com o braço cruzado me ouvindo ou você não está acreditando no que eu estou falando? A gente precisa levantar essa bandeira de novo. Podem confiar em nós, podem acreditar em nós. O que a gente fala, a gente cumpre, a gente chega na hora, a gente não vai embora antes, a gente não dá atestado. Nós somos esse povo. Nós somos esse povo. Que o temor de Deus que está descendo sobre a Power hoje. 8h30, Ramon arrebentou ministrando. Agora eu estou aqui, 18 horas eu vou ministrar de novo. Esse temor que está descendo aqui precisa fazer com que a gente melhore. A gente se torne mais confiável. Quando a igreja caminha em santidade, os milagres voltam a acontecer. Bicho, quanto tempo eu não vejo um milagre? Será? Por que será? Será que tua vida deixou de ser um altar para virar uma churrasqueira? Onde só a carne queima. Glória de Deus flui onde há verdade. Já tem alguns domingos que eu sempre falo do Kenny. Kenny é um queridaço, que está com a gente, um filhão. Ele fala assim, pastor, na moral, fiquei anos desviado da igreja. Posso falar aqui isso aqui, Kenny? Amém? Ficou meio com medo, né? Não, só vou falar isso. Fiquei desviado da igreja há muitos anos, pastor. Mas depois que eu pisei nessa igreja, você mata a cobra e mostra o pau. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, eu nunca fui num lugar onde as coisas são claras. Onde é o que é. Não tem historinha. É o que é. E ponto. O nome disso é temor a Deus. Nós não seremos. Nós não mostraremos o que não somos. A gente não vai ficar pagando
de uma imagem, de uma estética santa se não somos? A igreja que teme a Deus é temida pelo inferno. Olha o que Satanás, olha o que os demônios falaram para alguns pseudos discípulos. Ó, cala tua boca aí. Eu conheço Paulo, eu conheço outro, mas você não. Uma vez, numa festa da minha família, de primos da minha família, eles estavam num momento gospel, assim, mais escondido. O pessoal estava meio numa manguaça, numa coisa, numa confra, sabe? E aí, não sei por cargas d'água, alguém ficou endemoniado. Eu não sei por quê. E aí um desses, que era da minha família, levantou e falou, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele falou assim, cala a boca, porque eu sei o que você faz, escondido. Você toca a bateria, mas você não é o que você diz que é. Tu imagina o demônio que é mentiroso falar uma verdade sobre você. Minha mãe deve estar assistindo aí, mãe, pode colocar no comentário que é verdade, mãe. Meu Deus, gente, meu Deus. Gente, levanta a mão e fala assim, Jesus, meu Deus. O pior que você faz nessas maluquices que eu falo. Jesus dos crentes, isso é uma coisa louca. O demônio está falando a verdade sobre você. Ele não precisa nem mentir. Ainda está querendo saber por que o milagre não acontece. E olha que eu não estou nem falando das entregas do roubo ao dízimo, das entregas que você falou que ia dar e não deu. Não estou falando nem disso, hein? Pode respirar. Tem gente perguntando, gente, o que aconteceu com o paizão lá em Dallas? Nada. A mensagem estava programada já aqui há uns bons meses. Mas foi numa boa semana para a gente ministrar essa palavra. O que você tem tolerado em nome da graça, da pseudo-graça, pode estar impedindo o mover de Deus na tua vida. Se queremos milagres nas nossas celebrações, temos que parar de tolerar o pecado no meio do povo. A pureza é o palco para o poder de Deus. Deus está vendo como chama de fogo o que andas fazendo, escondido no meio do povo. Não se pode esconder nada da presença de Deus, porque dos altos céus, tudo Ele vê. Bíblia Sagrada. Levanta sua mão comigo e diga, eu decido ser mais temente a Deus. Aleluia. Eu estou acreditando em você. E o quarto e último ponto para a gente ir embora e você respirar e ir embora em paz. Esse foi o a mais falso dos últimos 6 meses que você deu. Atos 5. João Márcio subiu até mais, porque subiu aqui pesado ou leve, filho? Eu ouvi um barulhão ali, meu ver. Jesus dos crentes. Atos 5. 1 mais 1, 11. Vamos ir no 3? 1, 2, 3, vai. E cada vez... Mais 1, 2, 3. E cada vez... Fala para o teu irmão, cada vez mais pessoas. E o quarto e último ponto, uma igreja cheia do Espírito não pode ser parada pelos homens. Sabe o que mais choca as pessoas quando elas conhecem a Power?
é que a nossa estética é leve, mas a nossa palavra é firme. Assim como o nosso amor é firme. Não tem variação. Tem gente que me ama desde me amar, está na igreja, volta, sai, vem, vai, volta. Eu continuo na mesma posição. Na mesma posição. De pai. O Pai do céu continua na mesma posição. É por isso que somos imparáveis. Porque uma mensagem dessa, como essa que está sendo pregada agora, pela terceira vez em nossas igrejas, 8h30, 10h30, 10h30 lá no Vetor Norte, será pregada 4 vezes hoje, vai gerar um bom efeito em nossos corações. Um efeito de temor. Um efeito de gente mais fiel, mais crente, mais amorosa. Gente de verdade. Uma igreja santa, não uma igreja religiosa, uma igreja santa é irresistível até para quem é de fora. Até quem é de fora fica com vontade de querer fazer, para falar assim, tem alguma coisa ali. Tu já viu alguém falar assim, não, olha, eu estou programando, daqui a uns 10 anos eu vou para a igreja. Imagina, essa pessoa se programou quando ela chega, está igualzinho ao mundo que ela vive. Não pela estética, mas pelo ambiente. Que perda de tempo foi se programar para vir para a igreja. A igreja de Atos, pastora Joyce, não era popular porque ela era poderosa. Ela era popular porque ela era pura. E aquela pureza que está lá, pode descer aqui também. Pode descer hoje aqui. Essa é uma manhã de alinhamento com a pureza dos céus. Essa é uma manhã de Pentecoste, do fogo que nos empurra. É o fogo também que nos molda, nos purifica. E ninguém ousava juntar-se a eles, mas todo mundo respeitava. A santidade não afasta os famintos. A santidade atrai os sinceros. Tem muita gente sincera esperando a gente se manifestar em santidade, em verdade, numa vida pura, para que as pessoas falem, eu quero ser como você. Eu quero ser como você. O mundo não quer uma cópia do seu sistema dentro da igreja. O mundo quer um HD novo para fazer parte. Um sistema operacional novo para guiar a vida dele. E o T.D. Jakes diz, o mundo respeita quem carrega o que ele não tem. Meu pai respeitava o irmãozinho crente, que não sabia nem falar direito, mas era honesto. Hoje dá para a gente falar direito, ter graduação, pós, mestrado, doutorado, pós-doc e mantermos honestos. Dá para a gente ter um carro importado, dinheiro na conta, uma família linda, uma roupa linda e sermos honestos e fiéis a Deus. Porque uma coisa não anula a outra. Quem disse isso? Pobreza não é santidade. O mundo respeita quem tem o que eles não têm. Levanta sua mão comigo e diga, eu decido ser mais cheio do Espírito Santo. Quantos querem mais do Espírito Santo aqui? Se coloque de pé, por favor. 12:20. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Levante suas mãos aos céus. Dá um espacinho aí do teu irmão. Fala assim, me deixa, que essa mensagem mexeu comigo. Levante suas mãos aos céus. E fala para ele, Jesus, eu peço uma limpeza agora. Tira esses cookies. Tire esses malwares. Tira
essas drogas todas que estão dentro. Limpa essas mentiras de mim. Levante suas mãos aos céus, feche seus olhos. Eu estou ministrando sobre a tua vida. Fala para ele: Jesus, me dá uma limpada boa, me dá uma chuveirada. Eu não quero ser como Ananias e Safira, ter só uma estética, mas por dentro ser podre. Eu quero ser como alguém que carrega algo diferente e mostra esse algo diferente e atrai as pessoas porque tem algo diferente. Levante suas mãos e deixa esse fogo te pegar. Vamos declarar: vem me visitar.